E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o Thiago e nesse vídeo recapitularei para vocês um filme de ação e artes marciais excelente que eu particularmente gosto demais, onde veremos um homem lutando contra todo um clã de ninjas assassinos para vingar todo o mal que lhe foi causado. O filme da vez se chama Ninja Assassino. O filme começa mostrando um homem idoso fazendo uma tatuagem em um dos chefes da Yakuza em Osaka. Ele reclama com o idoso dizendo que a agulha estava o incomodando. O idoso então tentou aconselhar sobre isso, mas em resposta é severamente ameaçado por ele. Em seguida alguém entra e lhe mostra um envelope endereçado a ele, que ao abri-lo vê que estava cheio de algo como que uma areia preta. O idoso fala que há muitos anos atrás tinha visto um homem abrir um envelope igual àquele, então um ser saiu das sombras e matou todos que estavam no local. Ele também foi atacado, porém não morreu. O idoso mostra a eles uma grande cicatriz em seu peito, dizendo que só não morreu por conta de um problema congênito que tem, onde seu coração fica do lado direito ao invés do esquerdo. Os homens se inclinam para ver a tatuagem no peito do idoso e veem que era um ninja, no qual ele se referia quando falava que ele saiu das sombras e matou a todos. Então o chefe da máfia e todos que estavam ali na sala começam a rir muito da cara do idoso, já que a história de clãs ninja era apenas uma lenda há cerca de milhares de anos. Quando de repente a cabeça de um dos servos da Yakuza é cortada ao meio por algo muito afiado. Então segue-se um massacre, onde podemos ouvir o som das lâminas afiadas em movimento e os membros da máfia atirando aleatoriamente para cima em várias direções. Porém, inevitavelmente sendo mortos, atingidos por shurikens e outras armas mortais ninjas. Rapidamente então todos são mortos, onde por último fica somente o chefão, que também sem piedade é eliminado. Em seguida a cena corta e nos mostra um agente da Europol chamada Mika, explicando algo para seu chefe chamado Ryan. Mika revela que encontrou uma conexão entre vários assassinatos das figuras políticas mais influentes do governo com um clã chamado Uzuno, que ela acredita ser um clã de ninjas assassinos. Em sua opinião, o clã Uzuno sempre foi consistente na definição de preços para todos os clientes que precisam de seus serviços. Por causa disso, Mika pode concluir que o clã Uzuno é o cérebro por trás do massacre no clube da Yakuza em Osaka, que ocorreu no começo aqui do filme. Ryan parece duvidar dos resultados da investigação proposta por Mika, pois a existência de um clã ninja é considerada uma mera lenda. A cena então corta novamente, agora para algum lugar em Berlim, onde vemos um homem prestes a lavar as suas roupas numa lavanderia e, não muito longe dele, uma mulher que parece ter problemas com a máquina de lavar e lhe pede ajuda. Quando o homem se aproxima dela para ajudar, ele pergunta de qual clã ela é. Então, pega de surpresa com essa pergunta, ela rapidamente ataca ele com uma faca. Eles então começam uma luta feroz, até que finalmente o guarda da lavanderia vai verificar o que estava acontecendo e ao chegar lá vê a sala vazia com apenas uma máquina em funcionamento que, porém, saindo sangue dela, revelando em seguida um corpo humano dentro. No dia seguinte, Ryan está almoçando com Mika quando revela a ela que seus subordinados haviam investigado a teoria de Mika sobre ninjas, e eles teriam conseguido informações importantes sobre uma antiga organização secreta chamada 9 Clãs. Ryan diz que um agente da alta patente do KGB chamado Alexei Sabatin estava tentando descobrir a organização dos 9 clãs que estava envolvida em uma série de assassinatos das pessoas mais influentes ao redor do mundo há décadas. Porém, todos pensam que Sabatin tem um transtorno mental e abruptamente foi afastado de seus trabalhos. Enquanto isso, o homem que estava envolvido na briga da lavanderia na noite passada é visto entrando em seu apartamento. Ele se chama Heisel e já está morando em Berlim há algum tempo. Heisel é um ninja e tem um arsenal completo escondido por todo o seu apartamento. Ele então começa a se lembrar de seu passado quando ele era um órfão, e foi apresentado por um homem chamado Ozuno para vários outros alunos em uma sala. Lá ele fala sobre a vida e o caminho do ninja do clã Ozuno, que será seu modo de vida até o fim dela para Heisel e todos os outros alunos que ele chama de filhos. Quando criança, Heisel e os outros tiveram que passar por um treinamento físico e mental muito pesado, porque o Sr. Ozuno os estava preparando para se tornarem ninjas assassinos de sangue frio e impiedosos. No entanto, o pequeno Heisel recebe carinho e atenção de uma de suas colegas de classe chamada Kiriko, que numa noite, enquanto Heisel sentia fortes dores pelas feridas em seus pés que sofreu durante os treinos, Kiriko trata com muito cuidado de seus ferimentos, que se tornaram marcas presas em seu corpo para sempre. A cena então move e mostra Mika visitando a casa de Alexei Sabatin e sendo calorosamente recebida pela esposa dele. Mika pergunta sobre a investigação de Sabatin e conexão dos 9 clãs com a morte do primeiro-ministro. Ela então revela que seu marido teve muitos problemas enquanto investigava esse assunto. Ela disse que ele estava bastante confiante na investigação e de repente ficou muito assustado quando os resultados sobre as ações dos 9 clãs se tornaram mais avançados.
A mulher conta que seu marido começou a instalar fechaduras extras em todas as portas e janelas de sua casa. Instalou câmeras com sensores de movimento em vários lugares e também luzes em todos os cantos da casa, de maneira que todas ficassem sempre acesas e nunca permitia áreas sombreadas ou pontos cegos, de modo que ninguém conseguisse se esconder. Um dia, um homem veio visitar Sabatin e os dois começaram uma conversa aparentemente muito séria. Ela nunca soube o que o seu marido e o homem conversaram, mas com certeza Sabatin parecia muito assustado depois de falar com ele. Ela revela também que logo após a chegada do homem misterioso para encontrar seu marido, uma queda repentina de energia ocorreu em sua casa e deixou tudo em completa escuridão. E ao mesmo tempo, Sabatin havia sido morto. Dito isso, ela não deu mais detalhes sobre a morte de seu marido, mas ainda assim, comovida por Mika ter levado o trabalho dele a sério, ela dá para a agente todo o arquivo de investigação sobre as ações dos 9 clãs que seu marido havia conseguido. Quando Mika então verifica os arquivos, ela encontra evidências da existência do clã e a figura de Raizo aparecendo em uma filmagem da câmara de segurança da casa de Sabatin pouco antes de sua morte. No dia seguinte, Mika, que estava em seu escritório, foi visitada por um de seus superiores, chamados Abransky. O homem pergunta a ela sobre a possibilidade de os movimentos de Ryan parecerem suspeitos. Ela, já bastante desconfiada do interesse do homem sobre seu colega, responde que não há nada de estranho no comportamento dele. Quando Mika e Ryan se encontram fora do escritório, ele revela que Zabransky também veio até ele e perguntou a mesma coisa sobre Mika. Ela então presumiu que eles estavam observando os dois por conta das investigações relacionadas aos 9 clãs e tentariam interrompê-los. Ryan também achava isso porque as ações dos 9 clãs estavam diretamente relacionadas às pessoas mais influentes do mundo. Ele então reforça, dizendo a Mika que os clãs assassinos são protegidos por pessoas poderosas ao redor do mundo e pede a ela para aumentar a sua vigilância. Enquanto isso, em outro lugar, Raizo relembra seu passado com Kiriko. Naquela época, ele descobriu que Kiriko estava cortando as cordas do bonsai e diz que ela teria problemas por fazer aquilo. No entanto, Kiriko disse que todos os seres vivos, incluindo o bonsai, têm um coração e o direito de escolher seu próprio caminho na vida. Raizo, que inconscientemente pensava não ter um coração, foi guiado por Kiriko para ouvir os seus batimentos cardíacos. Ela afirma para ele que todos os humanos têm sim um coração, assim como ela e Raizo. Depois disso, o jovem Raizo teve que passar por um treinamento rigoroso para aguçar sua audição. Ozuno ordenou que ele usasse um tapa-olho por um ano inteiro e fizesse tudo com os olhos vendados para se acostumar com a escuridão, pois o ninja deve ser capaz de lutar e sobreviver em qualquer situação. No início, Raizo achou difícil, porém com o tempo ele foi capaz de se adaptar e lutar contra seus oponentes usando apenas seu crescente sentido de audição. Ele até podia ouvir os batimentos cardíacos de Kiriko, que estavam em sincronia com os seus, embora estivessem distantes. Certo dia, Kiriko, que conseguiu derrotar seu oponente, recebeu a ordem de cortá-lo com uma faca. No entanto, ela, por ter um bom coração, se recusa. Então Ozuno corta seu rosto e a tranca em uma caixa de bambus como uma forma de punição. Raizo, sentindo pena de Kiriko, a visita secretamente e lhe dá água para beber à noite. Depois disso, em certa outra noite, quando chove forte, Kiriko tenta escapar da escola ninja do clã Ozuno. Raizo, sabendo disso, tenta convencê-la a ficar, pois as consequências que são enfrentadas pelos alunos que tentam escapar é a morte. Porém, Kiriko está determinada a deixar aquele clã, então se despede de Raizo e escala a parede atrás dela, indo embora em seguida. A cena então muda para o presente, onde Raizo já sabe sobre Mika e também seu endereço. Enquanto isso, em outro lugar, Ryan, depois de analisar as investigações de Alexei Sabatin sobre os clãs ninja, tenta alertar Mika sobre os perigos que podem vir em breve. Ele então dá para ela uma pistola para caso precisasse e a pede que encontre um esconderijo seguro. No entanto, quando Mika chega no apartamento em que mora, descobre que houve uma queda de energia em todo o prédio. Ela, que já havia previsto isso, ficou ainda mais apreensiva. Então, ao entrar em sua casa, ela vê o envelope e, ao abri-lo, já tremendo de medo pois já sabia do que se tratava, derrama a areia preta, onde nesse exato momento é atacada da escuridão. Porém, infelizmente, sua vida foi salva depois que a espada do assassino foi bloqueada por uma corrente de ferro que surgiu também na escuridão. Nesse momento, descobriu-se que havia 2 ninjas no apartamento totalmente escuro. Um dos ninjas tenta salvá-la e depois que ele consegue nocautear outro ninja que tem a intenção de matá-la, ele avisa que haverá mais assassinos a caminho e eles não vão parar até que Mika esteja morta. Então, após alertá-la sobre os perigos, o ninja sai das sombras revelando-se ser Raizo. Mika automaticamente o reconhece, pois havia lembrado das filmagens das câmeras de Alexei Sabatin. No entanto, fica surpresa por ele ter salvo sua vida. Porém, sem fazer muitas perguntas, ela decide confiar nele. E os dois então de acordo saem dali antes que os outros ninjas assassinos viessem e os matassem. Na próxima cena, vemos um flashback onde Kiriko, que estava fugindo, foi perseguida e capturada pelos discípulos de Ozuno. Kiriko é amarrada e torturada por sua traição.
Então o impiedoso Ozuno ordenou que um de seus principais alunos, chamado Takeshi, executasse Kiriko na frente de todos os outros para que ninguém ousasse seguir os passos dela tentando escapar do clã Ozuno. Takeshi, que sabia que Raizo e Kiriko eram amigos íntimos, crava a espada no coração dela enquanto sorria maliciosamente para Raizo. O flashback continua e um pouco mais à frente vemos que Raizo se tornou oficialmente um ninja assassino, estando prestes a realizar sua primeira missão. Ele atinge um alvo difícil de vencer. Porém, depois de se envolver em uma batalha feroz, ele finalmente consegue o matar e pegar o relógio, assim cumprindo a missão. Ozuno diz que ele podia ficar com o relógio como um lembrete de que ele fazia parte daquele lendário clã. Dito isso, ele ordena que Raizo executasse uma Kunoichi que tentou escapar assim como Kiriko havia feito anteriormente. Raizo, que imediatamente se lembrou do trágico destino que sua paixão teve que sofrer por tentar escapar do clã, decidiu atacar Ozuno e o esquadrão de assassinos ninja que estavam naquele local. Raizo fere gravemente o rosto de Ozuno e, mesmo sendo muito habilidoso na luta, não consegue ser páreo para tantos ninjas, pois todos eles eram muito habilidosos também. Então ele é gravemente ferido e cai do topo do prédio onde estava. Ele, que conseguiu sobreviver ao incidente, então decidiu continuar treinando e frustrar todas as maldades e tentativas de assassinato do clã Ozuno. De volta ao presente, Mika e Raizo decidem se esconder em um hotel por um tempo. Ele pede a ela para que se limpasse sem usar sabão e trocasse de roupa. Depois disso, ele espalha a fumaça de cigarro no corpo dela para camuflar seu cheiro, porque os ninjas assassinos têm um olfato aguçado como o de lobo. Mika pensa que Raizo quer se vingar do clã Ozuno, então entra em contato com Ryan para que eles se encontrem. Eles então se encontram em um lugar remoto para discutir a situação que estão enfrentando. Porém, Raizo percebe que há algo errado no encontro dessa vez, já que ele desconfiava de Ryan. Então não demora muito e as forças especiais aparecem, cercam e atacam Raizo com um choque elétrico de alta voltagem, o paralisando instantaneamente. Ele então é levado por Ryan e as forças especiais da Europol para um local escondido para o interrogar. Mika, se sentindo traída por seu colega de trabalho, imediatamente exige uma explicação dele. Ele então diz a ela que não tinha outra escolha, porque aqueles no poder ordenaram que ele prendesse Raizo para que ele revele sobre o envolvimento do clã ninja assassino Ozuno em uma série de assassinatos de pessoas importantes. Mesmo assim, Ryan diz que ficaria ao lado de Mika e tentaria protegê-la. Ele então dá a ela um dispositivo de rastreamento para que ele e as forças especiais da Europol possam encontrá-la se a situação piorar. Depois disso, Mika vai até Raizo, que está sendo vigiado por Ryan e os outros agentes. Ela diz que Ryan está do lado deles e que irá tentar ajudá-los. Porém, Raizo diz que é tarde demais, pois os ninjas já sabem do paradeiro deles, estão a caminho e irão atacar o local em breve. Mika, desesperada, então tenta alertar Ryan e o restante do exército sobre isso. Mas eles debocham dela e dizem que é apenas a sua suposição e nada mais. Porém, logo a eletricidade acaba e todo lugar fica tomado pela escuridão. Nesse momento, ela tenta voltar para onde Raizo estava preso e ajudá-lo. Enquanto isso, as tropas que anteriormente haviam ignorado seu aviso agora pareciam confusas e tinham dificuldades de se adaptar à escuridão que havia tomado o local. Então, sem o conhecimento deles, um exército de ninjas assassinos se prepara para massacrar todos. Nesse meio tempo, Mika consegue destravar as algemas de Raizo pouco antes de um ninja estar prestes a lançar uma espada contra ele. Raizo então diz a Mika para sair dali depressa e salvar sua vida. As forças especiais da Europol parecem ter bastantes dificuldades em lidar com os ataques dos ninjas, que são altamente treinados para lutarem no escuro, enquanto Raizo tenta lutar sozinho contra o enxame deles. E mesmo sozinho, ele consegue dar conta dos ninjas assassinos graças ao duro treinamento que faz todos os dias. Como se não tivesse fim, os ninjas do clã Ozuno continuam chegando e seu número cresce. Então Raizo, muito machucado e cansado, inevitavelmente tenta fugir para se salvar, pois vê que era inútil continuar lutando. Enquanto isso, Mika, que conseguiu escapar do prédio, tenta se salvar fugindo em seu carro, porém recebe uma enxurrada de shurikens ninja. Nesse mesmo instante, com muita dificuldade, Raizo, que também conseguiu escapar, se envolve em uma nova batalha feroz com ninjas nas ruas de Berlim. Um deles consegue imobilizá-lo cortando seu estômago e quando o ninja estava prestes a matá-lo, Mika chega e o atropela, assim salvando Raizo, que já estava muito ferido. Depois disso, então Mika o leva gravemente ferido até uma pousada para que possam se esconder, pois ele não queria ser levado para o hospital. Dentro da pousada, eles traçam um plano. Nesse período, ele pede para Mika se esconder enquanto se entregava ao clã Ozuno. Pouco depois disso, Mika revela a Ryan que o clã Ozuno capturou Raizo e o levou para sua base. Nesse momento, enquanto está sendo levado, Raizo tenta sarar seus ferimentos com a técnica de cura secreta durante sua jornada para a sede do clã Ozuno. Chegando lá, ele é imediatamente levado perante o seu antigo mentor, que afirma que ele humilhou a honra do clã e então é sentenciado à morte ali mesmo. Então, quando Raizo estava prestes a ser executado, Takeshi percebe que ele carregava um dispositivo de rastreamento dentro de seu corpo.
O que na realidade acontece é que Mika e Raizo planejaram isso para que ela e as forças especiais da Europol pudessem rastrear o paradeiro de Raizo e o quartel-general secreto do clã Uzuno. Não muito depois dessa descoberta, as forças especiais invadem a sede do clã, sendo capazes de lutar contra os ninjas, pois agora eles estavam devidamente armados e agora sabendo como lutar. As tropas da Europol iluminaram toda a sede do clã com sinalizadores, tornando difícil para os ninjas se esconderem no escuro. Mika, que veio junto com as tropas, imediatamente liberta Raizo. Depois disso, já livre, ele se envolve em um duelo mortal com Takeshi, cujas habilidades são quase iguais às do líder, porém Raizo, que pretende vingar a morte de Kiriko, tem treinado muito para esse tão esperado momento de ficar cara a cara com seu rival Takeshi. Apesar da resistência feroz do ninja, Raizo foi capaz de derrotá-lo e finalmente vingar a morte de Kiriko. Ainda gravemente ferido e coberto de sangue, Raizo tenta lutar contra o Sr. Uzuno, cujas habilidades de luta parecem atemporais, embora seu corpo já esteja começando a envelhecer. O líder facilmente se desvia e contra-ataca os ataques de Raizo, até que ele finalmente consegue paralisá-lo e quando estava prestes a matá-lo com sua espada, Mika aparece e atira nele, salvando mais uma vez a vida de Raizo. No entanto, Uzuno, furioso, desaparece na escuridão para evitar os tiros de Mika. Quando ela entra em desespero perguntando a Raizo onde ele estava, de repente ele aparece atrás dela e crava uma espada bem no seu coração. Imediatamente, Raizo fica furioso ao ver Mika ser morta em sua frente, então como se ganhasse forças, ele se levanta e volta a lutar contra Uzuno com tudo o que tem de restante. Ele então usa uma técnica mortal com um movimento de mistura de sombras e alta velocidade que ele nunca havia usado antes, pois havia saído do clã antes de poder ver essa técnica que poucos aprendem. Porém, depois de vê-la na luta contra Uzuno, ele então, como um prodígio que é, conseguiu também dominá-la e assim derrotar o seu tão terrível inimigo. Raizo, que ainda ouvia os batimentos cardíacos de Mika, então a leva rapidamente para fora das chamas. Lá fora, Ryan e as forças especiais da Europol conseguem derrotar todos os ninjas assassinos do clã Uzuno. Raizo então diz a ele que Mika conseguiu sobreviver ao ataque mortal de Uzuno e ainda está viva porque ela tem um coração especial. Mika então afirma que tem uma condição corporal única, onde seu coração não está do lado esquerdo e sim do lado direito. Então, quando as forças especiais da Europol deixam a base secreta do clã Uzuno e o fogo foi totalmente apagado, Raizo fica para trás e escala a parede que Kiriko usou para fugir de lá há muito tempo atrás. No topo da parede, ele tem uma bela visão da região montanhosa que cerca todo o local. Vendo tudo isso e entendendo agora quando Kiriko dizia sobre ter vida, ele sorri pela primeira vez e tendo o alento de respirar a fragrância da liberdade que um dia tinha sido sonho de Kiriko. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!